Boa tarde, turma! Hoje é a nossa aula de matemática, então peguem os seus livros, abram na página 170 até a página 172, coloquem aula e a data de hoje. Vamos continuar a aprender sobre fração e o nosso assunto de hoje é 1/3 ou terça parte. 1/3 ou terça parte é cada parte de um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais. Na última aula de matemática, aprendemos sobre metade ou 1/2, que é quando o inteiro é dividido em 2 partes iguais. Já 1/3 ou terça parte é quando o inteiro é dividido em 3 partes iguais. E na fração, 1/3 ou terça parte é representado dessa forma: 1/3 ou terça parte. Assim fazemos a leitura dessa fração. E para representar esse inteiro em relação a 1/3 ou a terça parte, faremos o seguinte: esse inteiro, que é uma pizza, ela será dividida em 3 partes iguais. Para descobrir a terça parte ou 1/3 de um inteiro, é só dividir por 3, dessa forma. Aqui dividimos a pizza em 3 partes, ou seja, em 3 partes iguais. Então, para descobrir a terça parte de qualquer quantidade, é só dividir por 3. Vamos para mais exemplos. Descobrindo 1/3 ou a terça parte. Para isso, para descobrir 1/3 ou a terça parte de uma determinada quantidade ou de um inteiro, é só dividir por 3. Aqui temos como exemplo 18 morangos. Eu quero saber a terça parte de 18 morangos. Para isso, eu vou pegar o meu número de morangos, que são 18, e vou dividir por 3. Agora é só resolver a conta. 18 dividido por 3 dá 6. Por quê? Porque 3 vezes o número 6 dá 18. Esse resultado eu descobri lá na tabuada de 3, na multiplicação. 3 vezes 6, 18. 18 até chegar a 18, falta nada. Então, a terça parte do número 18 é o número 6. Vamos descobrir a terça parte do número 24. Pegamos o número 24, que é o total de balas, e vamos dividir por 3. Agora é só resolver. 24 dividido por 3, 8. Por que 8? Porque 3 vezes o número 8 dá 24. 24 para chegar a 24, falta nada. Então, do número 24, a sua terça parte é o número 8. Então, para descobrir a terça parte de um inteiro ou de uma determinada quantidade, é só dividir por 3. Usar a divisão com o número 3. Vamos para as atividades. As atividades começam na página 171. Vocês irão fazer toda essa página. Eu só não trouxe a explicação. Somente trouxe a explicação dos problemas para ajudar vocês a resolver. Mas as outras atividades é para serem feitas. Então, vamos para o nosso primeiro problema da página 172. Número 1. No prédio em que Pedro mora, há 75 apartamentos. 1/3 dos apartamentos do prédio não separam o lixo para reciclagem. Qual é a quantidade de apartamentos em que não é separado o lixo? Vamos lá. O problema quer saber apenas a quantidade de apartamentos em que não é separado o lixo. Então, desses 75 apartamentos, a terça parte não separa o lixo. Então, é só descobrir a terça parte do número 75, que é o número de apartamentos total. Então, vai armar a conta e divisão para poder descobrir a terça parte do número 75, que é o total de apartamentos, para então sabermos a quantidade de apartamentos que não separam o lixo. Número 2. Em uma prateleira havia 345 livros. A terça parte foi emprestada, ou seja, desses 345 livros, a terça parte foi retirada para ser emprestada.
Quantos livros ainda restam na prateleira? A pergunta do problema quer saber a quantidade de livros que restaram e não a quantidade de livros que foram emprestados. Então, tem que prestar atenção aí. O primeiro passo é descobrir a terça parte da quantidade de livros, ou seja, 345 livros, e aqui vamos descobrir a sua terça parte, para então descobrirmos quantos livros restaram. E para descobrir quantos livros restaram, vamos pegar o total de livros e subtrair pelo total de livros que foram emprestados. No caso, esse total de livros que foram emprestados foi o total que descobrimos lá na terça parte. Fazendo assim, vamos conseguir descobrir quantos livros ainda restam na prateleira. Número 3. Em um tanque há 150 litros de água. Edna gastou a terça parte para molhar o jardim e lavar o quintal. Quantos litros de água sobraram no tanque? O problema não quer saber a quantidade de litros de água que foram usados. O problema quer saber a quantidade de litros de água que ainda restam, que ainda sobrou. Então, primeiro vamos descobrir quanto que foi usado, para depois descobrirmos quanto que ainda resta. Então, vamos descobrir primeiro a terça parte de 150 litros de água e depois vamos descobrir quanto que ainda restou de água. Para descobrirmos quantos litros de água restaram, vamos pegar a quantidade de litros de água, que são 150, e subtrair com a terça parte do litro de água que foi usado, ok? 150 menos a terça parte. Número 4. Uma empresa vai plantar 600 mudas de árvores no bairro em que Catarina mora. A terça parte das mudas foi plantada na praça e a metade do que sobrou foi distribuída aos moradores. Quantas mudas sobraram? Primeiro vamos descobrir a terça parte das mudas que foram plantadas na praça. Para isso, vamos pegar o total de mudas, que é 600, e descobrir a terça parte. Logo, vamos precisar saber o quanto que restou dessa terça parte. Depois de ter tirado a terça parte dos 600, sobrou alguma coisa. Então, vamos descobrir o que sobrou primeiro. Então, vamos pegar 600 menos a terça parte que descobrimos aqui, logo no primeiro passo. Agora, o problema também quer saber quantas mudas foram dadas aos moradores. Então, para isso, vamos pegar o que sobrou aqui da terça parte e vamos descobrir a metade, porque é a metade do que sobrou que foi distribuída aos moradores. Então, vai pegar o que sobrou da terça parte e vai descobrir a metade. E aí vamos saber quantas mudas sobraram. E o último passo, para termos certeza da quantidade de mudas que sobraram, vamos pegar o total de mudas, que são 600 mudas, e subtrair pela metade da terça parte que sobrou. E isso está no terceiro passo. Vai pegar a metade que você descobriu lá no terceiro passo e vai subtrair pela quantidade total de mudas. Então, vai ficar 600 menos a metade. E aqui vamos descobrir quantas mudas sobraram. Tchauzinho e até a próxima aula.